Neste momento, enquanto estou gravando este vídeo, uma guerra está devastando o Sudão, causando a morte de centenas de milhares de pessoas, deslocando milhões e colocando milhões de outras pessoas em risco de fome e inanição. É uma guerra na qual drones têm sido usados para atacar civis indiscriminadamente, cidades estão sendo sitiadas e, quando caem, suas populações são massacradas em alguns dos piores crimes de guerra já vistos neste século. Ao contrário das guerras na Ucrânia e em Gaza, amplamente cobertas pela mídia, esta guerra teve pouca atenção da imprensa. Tendo começado em 2023, quando soldados das Forças de Apoio Rápido Paramilitares, ou RSF, atacaram o exército oficial, conhecido como Forças Armadas Sudanesas, ou SF. Os combates já duram mais de 3 anos. Nesse período, o país quase se partiu em 2. Com as RSF controlando a parte oeste, ao redor de Darfur e partes de Kordofan, enquanto a SAF controlam grande parte do centro e leste do país, incluindo a capital Khartoum, que eles retomaram das RSF em maio do ano passado. Após a libertação da capital, o conflito entrou em impasse estratégico, como definiu Alex de Waal, sem que nenhum lado conseguisse um golpe decisivo. Mas tudo isso pode mudar em breve. Diversos comandantes seniores das RSF, inclusive alguns fundadores, desertaram para a SAF nos últimos meses, levando seus homens, veículos e armas. Esses são homens que foram acusados de crimes de guerra horrendos, homens que supervisionaram o saque de cidades, o massacre de civis e uma campanha persistente de estupro contra as mulheres e meninas do Sudão. Ainda assim, acolhê-los em suas fileiras pode ser o único caminho da SAF para a vitória. Mesmo pelos padrões lamentáveis dos exércitos insurgentes dos anos 2020, as forças de apoio rápido são notórias por sua brutalidade. Além de serem responsáveis por massacres que podem ter matado dezenas de milhares, como em El Fasher no último outono, também criaram centros de detenção em Khartoum, onde muitos civis foram torturados até a morte. Eles não só são responsáveis pelo possível genocídio em Darfur, como ainda se orgulham disso. Basta acompanhar os comandantes das forças de apoio rápido nas redes sociais, algo que existe em 2026, e você vai ver vídeos deles matando pessoas, queimando vilarejos e sorrindo enquanto admitem crimes de guerra. Em resumo, esses não são homens de consciência, nem o tipo de pessoas que parecem ter dúvidas sobre todos os civis que estão massacrando. Isso torna ainda mais estranha a recente onda de deserções para o exército sudanês. O primeiro comandante sênior a deixar as RSF foi Abu Akla al-Kaikal, um ex-oficial da inteligência militar que se tornou o principal comandante da milícia no estado de Al Jazira. De acordo com a SAF, Kaikal desertou em outubro de 2024 por causa da agenda destrutiva das RSF. Embora essa explicação pudesse render uma historinha bonitinha de um comandante rival tendo uma epifania depois de ver quanto dano as RSF estavam causando, não é assim que as guerras funcionam, muito menos as do Sudão. Abu Akla al-Kaikal serviu no exército antes de criar sua milícia, as Forças do Escudo do Sudão, em dezembro de 2022, recrutando combatentes da região de Batana, no centro do Sudão. Quando a guerra estourou em abril de 2023, ele inicialmente ficou do lado da SAF, mas em agosto de 2023 mudou para as RSF, alegando que estava fazendo isso em apoio à Revolução Sudanesa e para lutar pelos direitos dos povos marginalizados. Segundo a ACLED, organização sem fins lucrativos que monitora conflitos globais, o profundo conhecimento das forças do Escudo do Sudão sobre o centro do Sudão e seus laços com as comunidades de Alburana, uma área que abrange os estados de Khartoum, Al-Zara, Rio Nilo e Gedera, tornaram-nas extremamente valiosas para as RSF. Kekal era um líder militar habilidoso, comandou as RSF na ofensiva vitoriosa em Gezira e também foi comandante regional. De acordo com Ali Mahmoud Ali, pesquisador da ACLED, a SAF supostamente orquestraram a deserção de Kekal para enfraquecer o controle das RSF no leste de Gezira. Dias antes de Kekal mudar de lado, a SAF haviam lançado uma ofensiva coordenada e multifacetada no estado, que culminaria na tomada da capital regional Wadi Madani e na abertura da estrada para Khartoum,
que ainda estava sob ocupação das RSF. Para convencer Kekal a cruzar as linhas, a SAF ofereceram anistia, algo que se tornaria recorrente em deserções futuras. Mas também devemos observar a reação das RSF à perda de um de seus comandantes, uma reação que conteve novas deserções até o início deste ano. De acordo com a BBC, os paramilitares lançaram pelo menos 69 ataques de represália contra cidades e vilarejos no estado de Gezira, tendo como alvo membros do grupo étnico Shukriya, ao qual Kekal pertence. Segundo a ONU, ao menos 120 pessoas morreram nesses ataques, mas como a organização costuma subestimar as mortes na Guerra do Sudão, esse número deve ser bem maior. Esse banho de sangue pode ser o principal motivo de nenhum outro comandante das RSF ter mudado de lado no ano seguinte, mesmo com os paramilitares expulsos de Khartoum. Mas então chegou 2026 e veio o que só podemos descrever como uma onda de deserções. O primeiro a abandonar o barco foi o Major-General Al-Nur Hamad Adam, conhecido pelo apelido de Al-Quba'a. Membro fundador das RSF, ele era um dos comandantes de campo de mais alta patente da milícia, controlando a localidade de Kutum, no norte de Darfur, e liderando o cerco a El Fasher, um cerco que culminou com as RSF tomando a cidade e massacrando talvez 60 mil pessoas. Em resumo, Al-Quba'a pode ter supervisionado o maior ato de assassinato em massa do século XXI. Ainda assim, ele foi acolhido pela SAF, aparentemente com a promessa de apagar seus crimes dos registros. Assim, Al-Quba'a tem mais motivos para desertar além da imunidade. Ele foi preterido para governador militar do norte de Darfur em favor de Ibn Shock após a queda de Al-Fasher em outubro de 2025 e, de acordo com Ali Rizkallah, outro comandante que também desertaria, Al-Quba'a havia sido negligenciado pela liderança da RSF por 4 meses e foi forçado a solicitar suprimentos básicos a oficiais subalternos que eram parentes da alta cúpula da RSF. Há ecos tênues aqui da situação em que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encontrou durante a Batalha de Bakhmut em 2023, reduzido a repreender seus superiores e exigir mais material para seu cerco. Mas enquanto Prigozhin organizaria um motim, Al-Quba'a, por sua vez, levou seus homens e 46 veículos de combate e se juntou às fileiras da SAF. Ao chegar a Dongola, capital do estado do norte do Sudão, ele foi recebido pessoalmente pelo líder da SAF, general Abdel Fattah al-Burhan. Aqui chegamos a um dos principais motivos dessas deserções. Com mais comandantes das RSF mudando de lado, a SAF divulgam vídeos nas redes sociais mostrando os recebidos como heróis. E isso é um movimento inteligente de al-Burhan, dizendo essencialmente aos paramilitares: juntem-se a nós e tudo será perdoado. O único problema é que alguns desses homens cometeram crimes que qualquer pessoa sensata consideraria imperdoáveis. A grande questão agora é: o que significa para a SAF abraçarem publicamente esses assassinos em massa genocidas? Agora, antes de respondermos a essa pergunta, uma diferente para você, espectador. Você já desejou que tivéssemos tempo suficiente no War Fronts para aprofundar ainda mais nesse tipo de história e entender os detalhes de conflitos como Sudão, Irã ou Ucrânia, especialmente o Sudão? Porque, como falamos, é muito ignorado. Irã e Ucrânia têm ampla cobertura. No War Fronts, acreditamos que o Sudão merece mais atenção. Por isso, cobrimos mais. Warfronts.co é nosso site para assinantes, onde analisamos as guerras e turbulências que moldam seu mundo. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e ao menos um podcast sobre os principais conflitos mundiais. Podemos entrevistar o embaixador do Sudão sobre a guerra, lançar um vídeo sobre as ligações entre as RSF e os Emirados Árabes Unidos ou fazer algo diferente. A assinatura é $5 mensais ou $50 por ano. Novamente, warfronts.co. E agora vamos voltar às deserções que estão prejudicando o esforço de guerra das RSF. E vamos voltar a isso parafraseando Oscar Wilde. Perder um comandante sênior pode ser considerado um infortúnio. Perder vários parece descuido. Bem, vários comandantes é exatamente o que as RSF perderam nos últimos meses.
Depois de Al-Kabar, o brigadeiro-general Khalil Abdullah Shagab, quinto na hierarquia das RSF, segundo a Dropside News, também desertou com seus homens e equipamentos. E também tem o brigadeiro Ali Riskalal, mais conhecido pelo seu nome de guerra Al-Savana, que desertou após supostas faltas de suprimentos. Esses homens não eram qualquer um. Al-Savana tornou-se um importante recrutador e líder, com Al-Kabar dizendo à mídia local que ele estava entre os comandantes de campo mais proeminentes das RSF. Mas mesmo sem essas confirmações, podemos perceber muito sobre a posição deles pela reação das RSF. Assim como no caso de Abu Akhla al-Kaikal, eles partiram para uma onda de assassinatos contra os grupos étnicos de onde vieram os desertores. Parece que os paramilitares não conseguem aprender com seus próprios erros. Pode ter sido a perseguição cada vez mais genocida das RSF contra outras tribos e grupos étnicos que causou algumas dessas deserções. O brigadeiro-general Amin Ismail, especialista em gestão de crises do Centro de Pesquisa e Estudos Estratégicos, disse ao Sudan Tribune: o ataque das RSF à área pastoral de Mustarahá, no norte de Darfur, em fevereiro, foi decisivo para alguns comandantes abandonarem os paramilitares. O ataque teve como alvo o território natal de Musa Hilal, chefe supremo do clã Maharia, de onde vêm muitos comandantes das RSF, incluindo Al-Kabar e Al-Savana. Hilal, há muito tempo, é uma pedra no sapato do líder das RSF, Hemeti. Ele foi o líder da milícia Janjaweed, precursora das RSF, durante o conflito de Darfur, no início dos anos 2000. Hilal e Hemeti disputaram o poder conforme a influência de Hemeti aumentava e ele conquistava mais apoio na Janjaweed. Quando as RSF foram formalizadas em 2013, isso consolidou os problemas entre os dois homens, já que Hemeti cooptou um grande número de soldados que antes eram leais a Hilal. Durante grande parte da guerra, Hilal apoiou a SAF, declarando que as RSF são uma milícia apoiada por potências estrangeiras. Uma caracterização que não é injusta, considerando a enorme quantidade de armas e suprimentos que os Emirados Árabes Unidos têm fornecido a eles. As tensões cresceram após Hilal ser acusado de envolvimento na morte de um alto oficial das RSF neste ano, acusação que ele diz ser pretexto para as RSF desmontarem o poder dos Maharia. Tudo isso culminou no ataque de fevereiro, visto por muitos como um ataque direto à autoridade de Hilal e de forma mais ampla ao clã Maharia. O general de brigada Ismail disse ao Sudan Tribune que esse ataque foi a gota d'água, ameaçando fazer a aliança da RSF, composta principalmente por tribos árabes, se desintegrar em uma guerra civil. O analista sudanês Mahadini Mohamed Mahadini foi direto em uma entrevista ao Tribune e vamos citá-lo aqui. As RSF começaram a rachar internamente, fim da citação, daí a onda de defecções, deserções que a SAF agora tentam aproveitar para romper o impasse. E a pergunta agora é, vale a pena? Queremos dizer logo de início que tudo que ajude a encerrar essa guerra claramente vale a pena. A Guerra Civil do Sudão provavelmente é a pior guerra acontecendo em qualquer lugar do mundo neste momento. Centenas de milhares estão mortos, milhões foram deslocados e milhões mais correm risco de morrer de fome. A cada dia que passa, a situação só piora. Dito isso, é fácil argumentar que a decisão da SAF de se aliarem a esses comandantes cria um precedente ruim para a justiça no pós-guerra. Vamos deixar claro de quem falamos aqui. Esses não são soldados comuns que se arrependeram. Al-Kabar foi acusado de bloquear a chegada de comida e remédios ao povo de Al-Fasher durante o cerco à cidade, e quando a cidade caiu, ele ainda estava do lado das RSF, o que significa que ele é, no mínimo, cúmplice do genocídio que aconteceu lá. Segundo o Arab Weekly, enquanto Abu Akhla al-Kaikal esteve nas RSF e atacaram o estado de Jazira, as RSF cometeram atrocidades sistemáticas, como assassinatos em massa. Segundo o Instituto Taher de Política do Oriente Médio, Kaikal supervisionou o deslocamento de mais de 500 mil pessoas. Não, veja, como sempre nos dói apontar em nossos episódios sobre o Sudão, as SAF não são exatamente anjos. Enquanto escrevemos, recebemos um boletim do monitor da Guerra do Sudão. Dezenas de civis morreram na terça-feira após suposta ação das Forças Armadas sudanesas. Essas são as SAF. Um drone atacou o mercado de Gabish,
em Kordofã Ocidental. Agora, além do bombardeio indiscriminado de áreas civis, as SAF também foram acusadas de assassinatos por vingança e de impedir que alimentos cheguem a civis famintos em áreas controladas pela RSF. Sim, há uma diferença entre os crimes de guerra cometidos pela SAF e o derramamento de sangue quase barroco, quase performático, e o genocídio cometidos pela RSF com um prazer indisfarçado. Esses desertores têm sido essenciais nisso e, mesmo assim, recebem de Burhan não só recepção de herói, mas também presentes, concessões e, em alguns casos, anistia. O Sudan Tribune informou que Al-Kabar recuperou um prédio em Kafuri, Khartoum, e teve contas bancárias desbloqueadas como parte do acordo de deserção. Enquanto isso, seu histórico parece ter sido apagado. Há uma imagem marcante de novembro do ano passado de Al-Burhan abraçando uma mulher deslocada no campo de Al-Hafad, no estado do norte, que se tornou um refúgio para pessoas fugindo da violência de Al-Kabar. O fato de que, em menos de um ano, passamos disso para Burhan, abraçando Al-Kabar, é uma das maiores tragédias desta guerra. Para deixar claro, não podemos culpar a SAF por isso. A guerra civil sudanesa é uma questão de sobrevivência nacional, e em um conflito assim, faz-se o necessário para vencer. Por isso as SAF já tomaram medidas, como se aliar a milícias islamistas acusadas de atrocidades. Mas o fato de isso ser prático não significa que não seja moralmente condenável. Al-Kabar supervisionou um cerco em que crianças morreram de fome, os remédios acabaram e civis foram reduzidos a comer grama e folhas para sobreviver. As forças dele invadiram a cidade e mataram tantas pessoas rapidamente que o diretor do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale disse que a queda de Al-Fasher pode ter sido o episódio de derramamento de sangue mais rápido desde o genocídio de Ruanda. Em um mundo justo, Al-Kabar e outros como ele terminariam essa guerra mortos a tiros em uma vala ou sendo julgados por crimes contra a humanidade em raia, caso não consigamos resolver a questão da vala. Em vez disso, ele pode se aposentar tranquilamente, sem nunca se arrepender ou pagar pelos crimes. Não devo ser o único a achar isso desprezível. Mesmo assim, a principal questão pode ser: essas deserções vão ajudar a acabar com a guerra? As deserções atingiram duramente as RSF. O major-general aposentado Ahmed Abdel Rahim Shukratala, que teve um papel significativo no desenvolvimento dos Janjaweed, descreveu a deserção de Al-Quba como um golpe doloroso que iria abalar seriamente o moral e o equilíbrio tático dos paramilitares. E ele não está errado. Quando um grupo rebelde como as RSF perde comandantes de alto escalão até um membro fundador, em breve, os soldados regulares vão começar a fazer perguntas que destroem o moral do exército, certo? Se os comandantes vão embora, por que os soldados ficariam? Deserções como essas geralmente comunicam aos soldados regulares que a alta cúpula não tem nenhuma confiança na capacidade da milícia de garantir a vitória. E considerando que os soldados rasos não têm nada a ganhar e tudo a perder com a derrota, faz sentido que eles também comecem a desertar. Além da questão moral, há a perda imediata de efetivo e equipamentos. Al-Kabar sozinho desertou levando vários veículos de combate totalmente equipados e centenas de combatentes. Kaikal levou consigo todas as forças do escudo do Sudão, que conheciam bem o centro do país. Essas perdas não são simbólicas. Essas perdas vão prejudicar muito a capacidade de combate das RSF, mas o maior risco para os paramilitares é o que esses comandantes sabem. Segundo a IN News, Al-Kabar fornece informações valiosas sobre linhas de suprimento das RSF nas fronteiras com Chad e Líbia, além de coordenadas exatas de veículos de defesa aérea, locais de lançamento de drones e depósitos de munição. Esse é o tipo de informação que as SAF podem usar para atacar as RSF e mudar o rumo da guerra. No entanto, antes de estourarmos o champanhe e comemorarmos a queda dessa milícia genocida, precisamos discutir por que essas deserções, sozinhas, podem não ser suficientes para acabar com os combates. Primeiro, embora os comandantes que desertaram sejam muito importantes, ainda são só 4 pessoas.
Mesmo com os soldados desertores, isso é insignificante diante da força operacional das RSF. Embora a gente não saiba o número exato de combatentes que as RSF têm, estimativas sugerem algo entre 200 mil e talvez até meio milhão, se você incluir tropas aliadas e grupos como o SPLM Norte. Seriam necessárias muitas deserções para os paramilitares perderem a capacidade ofensiva, ainda mais considerando a estrutura do grupo. Segundo Ali Mahmoud Ali, de Ashled, a estrutura horizontal das RSF ajudou o grupo a lidar com as recentes deserções, pois permite mover tropas conforme necessário, diferente de um exército tradicional com comando hierárquico. Além da estrutura, as RSF ainda possuem as armas para tornar esta uma guerra realmente dolorosa para a SAF e para o povo sudanês. O arsenal de drones de longo alcance das RSF permitiu ataques até Porto Sudão, no Mar Vermelho, tornando-as uma ameaça formidável. Mais importante, as RSF ainda têm apoio de seus principais patrocinadores, os Emirados Árabes Unidos. Segundo o Middle East Eye, agências de inteligência dos Estados Unidos informaram que, ainda em outubro de 2025, os Emirados Árabes Unidos ampliaram o envio de drones, armas leves, metralhadoras pesadas e artilharia para as RSF. E essa data é importante porque outubro de 2025 é o mesmo mês em que Al-Fasher caiu. Se o genocídio que se seguiu não foi suficiente para impedir Abu Dhabi de apoiar a milícia, então talvez nada seja. Enquanto os Emirados Árabes Unidos fornecerem armas, as RSF terão recursos para operar. Considerando tudo isso, não queremos minimizar a importância dessas deserções para a SAF. O aumento rápido do moral e do efetivo já ajuda bastante a convencer os soldados da SAF de que a vitória pode estar próxima, mesmo sem garantia. E claro, tem as informações de inteligência que esses comandantes trazem, dando à SAF uma nova lista de alvos. Segundo Akhlet, espera-se que a SAF aproveitem essas deserções para atacar o norte de Darfur. Mais importante, as deserções dão à SAF a melhor chance de destruir totalmente as RSF. Como Mohamed Mohaddini disse ao Tribune, as RSF estão rachando por dentro. E se as SAF conseguirem explorar essas fissuras, as RSF podem desmoronar, permitindo que as SAF finalmente acabem com a guerra. A única questão é se tal prêmio vale as anistias concedidas a esses homens tão terríveis. Obrigado por assistir.